Portanto, nós não precisamos nos preocupar quando alguém fala mal de nós, ou quando alguém nos calunia, porque o Senhor está vendo tudo. Quando alguém mentir usando o nosso nome, né, falando na nossa pessoa, não tem importância, porque Deus vai fazer justiça. Olha só o que ele diz aqui no verso seguinte: os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Então, na boca do justo, ou seja, o que é justo aqui? Porque se a gente for olhar para todos nós vemos que todos nós temos um pouco de injustiça. A gente pratica injustiça quando a gente pensa que não está falando mal de alguém, quando a gente pensa que não está com raiva de alguém, com ódio de alguém, quando pensa que não está desconfiando de alguém, não é? Então a gente, por esse lado, a gente não se acha justo, mas o Senhor está dizendo justo. Quem é justo aqui? São aqueles que confiam no Senhor, são aqueles que buscam o Senhor, que clamam a Ele, que medita na sua palavra de dia e de noite, ou seja, procuram fazer o bem. Aí ele diz, olha, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Ou seja, quando nós, se nós nos colocarmos de forma enganosa, querendo tirar proveito de um ou de outro, né? Então a gente termina tirando o direito do outro. Mas o Senhor está dizendo que o peso justo é o seu prazer. Então, quando nós praticamos a justiça de Deus, quando nós buscamos ser justos, ainda que seja minimamente do jeito que nós conseguimos, para Deus é prazeroso isso, né? E aí somos chamados filhos de Deus por causa disso, porque Deus tem prazer na justiça, nele não há injustiça alguma. Aí ele fala, em vindo a soberba, ou seja, vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Com a pessoa humilde está a sabedoria, né? A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói. Então, essa perfídia, o pérfido, ele é falso, né? Ele é enganoso, ele é falso. Ele diz que é seu amigo ali só de conveniência, para ter favor seu, mas na hora que você precisa dele, ele diz que não pode, diz que não tem, diz que está ocupado, diz que tem uma prioridade, né? As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Está vendo? Haverá um dia da ira de Deus. Isso já está prestes a acontecer na consumação dos tempos. Quando Jesus voltar para buscar o seu povo, após esse evento, acontecerá a ira de Deus. Ou seja, tudo aquilo que está guardado, que está sendo armazenado, né? Essa desonra, essa blasfêmia contra Deus, né? E contra o seu povo, contra a obra de Deus, porque não tem como separar Deus da sua obra. A obra de Deus é conhecida, né? A obra de Deus é amor, é salvação, né? É misericórdia, é perdão, é a união, é comunhão. Tem que haver comunhão, né? Comunhão entre pessoas, comunhão não é somente entre marido e mulher, não, entre pais e filhos, não. A comunhão, ela deve ser uma marca, deve ser um sinal que nós temos que ter para com todos, ter comunhão com o nosso próximo. Aí ele diz aqui, a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. Ou seja,
A justiça do íntegro, da pessoa que é íntegra, que é reto, que é honesto, endireita o caminho. Cada dia que passa vai ficando melhor, né? Vai aprendendo mais e mais, vai estar no caminho certo. Mas a impiedade, ou seja, pela impiedade, os perversos cairão. Ou seja, aquela história, o mal por si próprio se destrói no dia a dia, não é? É igual, por exemplo, o mentiroso. O mentiroso, ele mente para um, engana um, mente para outro, engana o outro, mente para o outro, mas vai chegar uma hora que ninguém vai acreditar nele. Pode uma hora que está falando a verdade, com convicção, dizendo é verdade, é desse jeito, é verdade, isso está acontecendo, e ninguém acredita. Quer dizer, ele cai na própria armadilha, na própria astúcia dele, ele termina sendo destruído. A falsidade, a mesma falsidade destrói, né? O caminho dos ímpios, a impiedade, pela sua impiedade cai o perverso, ou seja, a própria imundícia vai destruí-lo, a menos que ele se arrependa, se converta a Deus. Isso deve ser bem claro, né? Que há oportunidade, mas é preciso buscar o Senhor para pedir perdão, se arrepender dos males praticados e viver uma vida nova, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, né? Ele fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É por isso que uma pessoa pode estar na situação pior, de injustiça, de violência, de qualquer tipo de coisa, né? De atrocidade, de desonras, mas no momento em que ele se arrepende dos males praticados, confessa a Deus, não é? Para não praticar mais aquilo, Deus perdoa ele fica limpo. Ele começa do zero. Ele fica igual um bebê recém-nascido, ele começa do zero, porque ele se arrependeu, Deus o perdoa ele. E junto com o arrependimento vem o compromisso de se desviar do mal, de sair daquele mal, né? E a Bíblia fala sobre isso, que aquele que se desvia do mal, né? Temos que nos desviar do mal, não correr para cima do mal, daquilo que é injusto, que é ruim. Aí diz aqui, morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Está vendo? Ou seja, isso é uma palavra que vamos tentar traduzir ela aqui. Ou seja, o ímpio, ele pratica a iniquidade, ele não se arrepende. Quando ele morre a esperança dele. Aí ele é perdido. E aquele que é justo, embora sofra, ele tem falta, tem dificuldade, não tem amigos, muitas das vezes é discriminado, não tem dinheiro, não tem riqueza, tem uma dificuldade tremenda, mas ele é reto, ele é justo, ele busca a Deus, busca a justiça de Deus. Quando ele morre, ele vai ser consolado. Os males que estavam na vida dele, vai tudo em cima do ímpio que não se arrependeu. E ele, ao contrário, ele é livre. Olha que a Bíblia diz isso, olha só, morrendo o perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece, ou seja, ela se desfaz, porque não vai, ele morreu, agora ela já não vai estar mais ali. Agora o que diz? O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Está vendo? Então, todos os problemas, a dificuldade, o cansaço, a injustiça que você passa hoje, quando o Senhor te recolher, te buscar, você terá paz. Você nunca mais vai ter problema. A morte não vai mais te alcançar, doença nenhuma, nem dores. Você não vai envelhecer. Aliás, o Senhor vai te renovar. Por isso que ele diz lá em Apocalipse 21,
Eis que faço novas todas as coisas. Ele vai renovar, tornar tudo novo. Você vai ser uma pessoa vigorosa, receber um corpo transformado. Glória a Deus, um corpo glorificado, onde a morte não terá mais efeito algum sobre você. Mas é preciso buscar Deus, buscar mesmo, que Ele vai cuidar de você. Aí diz aqui, ó, o justo, ou melhor, o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar do justo exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Ou seja, quando o perverso é destruído, quando ele perece, vamos logo ao direto, quando ele morre, quando ele já não está mais, não pode mais cometer perversidade, a cidade, ou seja, o justo, ele é libertado pelo conhecimento, e aquelas maldades do perverso ele já não vai mais praticar ali. O justo vai ter tranquilidade, não é? Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Então a cidade é destruída pela perversidade. Se nós, imagine se o povo, de um modo geral, de uma hora para outra, resolvesse, sentisse, que quisesse buscar a Deus, se arrepender dos seus males praticados. Irmãos, eu acredito que pelo que eu já li na palavra, na Bíblia, Deus, Ele prenderia a morte, prenderia o diabo, e prenderia toda a malignidade, tudo quanto é enfermidade, porquanto o povo agora é voltado para Ele. Mas são poucos que querem buscar a face de Deus. Então, a malignidade, o pecado, o diabo, as doenças, todo tipo de coisa ruim atacam as cidades, atacam as pessoas. E não é só na cidade não, é no campo, nos 4 cantos da terra. Porque ele diz, ó, pela bênção dos retos suscitam, que os retos suscitam, ou seja, que eles praticam, que eles recebem, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Então está aí o problema de tanta calamidade, tanta guerra, tanta desordem, tanta ganância, tanto roubo, não é? Então o negócio é sério. Ou seja, nós estamos sendo machucados pela própria maldade que há no nosso meio, no meio da sociedade, de um modo geral, né? Aí diz aqui, ó, o que despreza o próximo é falta de senso, né? Não tem bom senso, mas o homem prudente, este se cala. Ou seja, o homem, quando ele se cala, ele se torna sábio. Quando ele não fala demais, ele não entra em contenda, ele busca em Deus, ele espera a justiça de Deus, ele não vai fazer justiça com as próprias mãos, ele não torce para o ladrão morrer, ele torce, ele pede a Deus para o ladrão se converter, para que o homem mau seja liberto da maldade. Ele não pode torcer para o bandido ser morto, ser judiado na prisão, né? Ele tem que pedir a Deus a justiça, porque Deus sabe como fazer justiça. A justiça de Deus, ela é correta. A nossa não. A justiça do homem só vai para a maldade. A justiça do homem quer ver, é como se fizesse com as próprias mãos. Mas Deus sabe dar as medidas certas, né? O exemplo certo, né? Ou o castigo certo na medida certa. Ele sabe como fazer, nós não precisamos nos preocupar.